vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já contagiados pela unção desta canção maravilhosa, Salete, Deus abençoe você, seu ministério, sua família. A canção já toma a nossa alma, já inflama o nosso coração, já aquece com a presença do Espírito Santo de Deus. Depois de sermos impactados pela palavra que Evandro trouxe, Pentecostes é um chamado que não tem volta. E eu fui louvando a Deus para que nós tenhamos a consciência de que Pentecostes não é, nem se traduz nos momentos quentes de oração, onde nós às vezes até pulamos, levantamos os braços, somos carismáticos, graças a Deus, expressamos com o nosso corpo quando nós estamos louvando, adorando, clamando o Espírito Santo, mas não chega nem perto. É por isso que o Padre Jonas canta, não dá mais para voltar, porque quem experimenta Pentecostes não tem volta. Não tem como voltar. É seguir em frente e seguir um caminho que vai chegar na cruz, mas que tem um terceiro dia. Este é o caminho de Pentecostes. E nesta sequência, o meu irmão Evandro, Deus abençoe, Deus lhe pague, trouxe para nós esta meditação, que me deixou umas 2 semanas assim sem dormir, mas tudo bem. O Deus que te chamou é o Deus que te defende. Falei, ai meu Deus, o Deus que me chamou para quê? Me defende de quê? E rezando eu fui lembrar que o nosso catecismo da Igreja Católica, no primeiro capítulo do catecismo, traz para nós o título, o homem é capaz de Deus. A palavra capaz, que vem do latim, capaxa, significa espaçoso, que é derivado da palavra capaere, que significa segurar e manter dentro de si. Então, o desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Catecismo da Igreja Católica. E aí nós vamos entender que Deus não cessa de atrair o homem para si, porque dentro de nós, dentro desse espaço, no espaço da sua alma, cabe Deus. E nós precisamos, neste caminho de Pentecostes, manter dentro de nós a presença do Espírito Santo. Manter dentro de nós a chama viva do Espírito Santo, de Deus que nos chama. Se o homem, todos nós, o homem é a espécie, é a humanidade, digamos assim, pode esquecer ou até mesmo rejeitar, negar a Deus, Deus, por sua parte, não cessa de chamar o homem, não cessa de procurá-lo para que viva e para que encontre a verdadeira felicidade. Tanto é que, no capítulo 2 de Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e foge dele, esconde da sua presença, ao cair da tarde, diz o texto bíblico, Deus passeia no jardim, chamando, Adão, onde estás? E aí a gente vai entender que, ao cair da tarde da nossa vida, todos os dias, Deus nos chama, Deus
nos procura. Deus te chama e te procura. Como é o seu nome? Antonieta, aonde estás? Então é um Deus que nos chama constantemente. A sua voz está dentro do espaço da nossa alma, porque nós fomos criados por Ele com essa capacidade. E isso é grandioso. Deus não cessa de buscar o homem. Só que essa busca, ela exige de nós uma resposta, porque ela é exigente. É uma busca exigente. E aí nós precisamos entrar num treinamento para que o nosso corpo e a nossa alma resista, aguente a provocação do amor de Deus que nos chama, do amor de Deus que nos deseja, que nos quer. Então, dentro de nós, precisa existir um trabalho, todo um esforço da nossa inteligência para corresponder ao chamado de Deus. É necessário, olha, em maior ou menor escala, todos nós possuímos inteligência. Nosso Senhor nos criou dotado de inteligência. Só que o esforço, ele tem a ver com as nossas atitudes. Até mesmo a ação de pensar, de raciocinar, demanda um esforço. E aqui a gente vai lembrar que se um órgão do nosso corpo não é trabalhado, ele atrofia. Então, meu povo, vamos trabalhar o nosso juízo, o nosso pensamento. Como minha avó falava, o juízo é coisa fina. Então, vamos trabalhar o nosso cérebro, vamos esforçar, colocar em prática o esforço da ação de pensar, de raciocinar, porque uma inteligência sem esforço não vale nada. Uma inteligência sem esforço não vale nada. Eu me lembrei de Benjamin Franklin, que, muito inteligente, uma demanda imensa de várias ciências de conhecimento, inclusive ficou famoso por causa das suas experiências com a eletricidade. Ele dizia assim, todo aquele que afirma ser possível conseguir qualquer coisa sem trabalho, nem fadiga, é um envenenador. E o pior que a pessoa se envenena e envenena quem está ao redor dela. Então é por isso, diante desse chamado de Deus, exercermos um esforço para trabalhar a nossa inteligência, para submeter a nossa inteligência ao poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos trazer a docilidade para sermos atenciosos à voz do Senhor que constantemente está nos chamando. Depois, o segundo ponto é a retidão da vontade. Nenhuma criatura, nenhuma, é possível alcançar a retidão sem a graça de Deus. Nós não conseguiremos sem a graça de Deus. E Santo Anselmo de Aosta, ele ensina que a retidão é fruto da graça de Deus. E a vontade de conservar esta retidão cabe ao livre-arbítrio. Aí entra o meu esforço de usar a minha inteligência para decidir, para escolher, para fazer a opção dentro dessa liberdade, dentro desse presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, de fazer escolhas boas ou ruins.
e assumir as consequências dessas escolhas. É por isso que nós rezamos quando invocamos o Espírito Santo de Deus, fazei que eu aprecie todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E como diz o nosso querido Pai Fundador, que estamos na graça do seu jubileu de ouro, do batismo no Espírito Santo, quando ele diz todas as coisas, todas as coisas, ele não está sendo repetitivo. É esta força e esta forma que marca a sua pregação, os seus escritos, de evidenciar aquilo que nós precisamos prestar atenção, porque quando o Espírito insiste, não é porque ele está repetindo, é porque a gente não prestou atenção ainda. Então, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas do meu procedimento, do meu agir, do meu falar, do meu pensar, o meu jeito de trabalhar, de lidar com as coisas na minha casa, nos meus relacionamentos, precisa ser apreciado segundo o Espírito Santo de Deus. E é um exercício que eu preciso colocar em prática, exercitar na minha vontade, nas minhas escolhas, nas minhas opções. Não é verdade? Segundo o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão atencioso, ele é tão minucioso, é tão singelo, que são nas pequenas coisas. Talvez, ou às vezes, nós queremos coisas extraordinárias, mas nem sempre é assim. É nas pequenas coisas, talvez até aquela que aparentemente é insignificante, o Espírito Santo está falando para nós, está nos direcionando dentro da sua apreciação para que a gente não se desvie do caminho. Na quinta-feira, eu saí da minha casa porque eu estava fazendo tratamento médico, então eu não estava vindo no meu setor de trabalho. Mas eu saí da minha casa e fui à paróquia para fazer adoração. Antes de entrar na porta da igreja, o Espírito Santo falou para mim: ponha a sua vida em ordem. Eu tomei um susto, o coração palpitou, eu falei: ai meu Deus, espera aí. Ponha a sua vida em ordem. E rapidamente eu entrei na igreja, me ajoelhei e já fui falando: Senhor Jesus Cristo, o que está desordenado dentro de mim? E o Espírito Santo foi mostrando coisas pequenininhas que eu nem imaginava, mas que estava fora do lugar. E que se permanecer fora do lugar, vai me desviar do caminho. Ou vai me fazer crescer na vida de pecado, que já tenho muito. Mas o Espírito Santo, nessa singeleza, foi me apontando coisas pequenas, mas que precisa estar no seu devido lugar dentro do meu coração, dentro da minha vida. E com humildade, porque a oração, a vida de oração, traz para nós o exercício da humildade, de nos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, da ação da sua graça. Me recolhi na minha insignificância, como diz o Evandro, ele sempre gosta de falar isso, eu aprendi com ele. Me recolhi na minha insignificância e falei: Senhor, toma, eu quero colocar no lugar, ajusta dentro de mim todas as coisas que estão desajustadas. Porque talvez, meu irmão, minha irmã, nos vendo pregando, rezando, animando no nosso apostolado da vida missionária, no trabalho que nós exercitamos aqui em vários departamentos da Fundação, da Comunidade Canção Nova, você pode pensar que nós estamos em uma boa com tudo certinho. Não está. Não é, Salete? Não está. Então,
com docilidade, com humildade, precisamos colocar a nossa alma em frente ao espelho do Espírito Santo. E assim, bem diante da luz, porque quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente vai vendo as imperfeições. Quanto mais a gente se aproxima da luz num espelho assim, com uma lente bem aumentada, a gente vê os poros abertos da face. Não é essa LED? Nós mulheres, a gente faz isso para melhorar. A gente vai vendo as ruguinhas de expressão que, às vezes, de longe nem aparece, mas quando a gente chega na luz próximo a esse espelho aumentado, a gente vê as marcas, que não é vergonha, porque cada uma delas conta uma história. Cada uma delas conta uma vida, uma marca gloriosa. Então, eu não tenho problema com isso. Então, meu irmão, minha irmã, coloquemos o espelho do Espírito Santo com a luz, com essa aumentada, para ver os poros dilatados da nossa alma, que são brechas, muitas vezes, que nos faz desviar deste caminho, porque o Senhor continua nos chamando. O outro ponto é o coração reto. Veja, o Salmo 151, 50, ou 51, dependendo da tradução, no versículo 12, nós rezamos assim: criai em mim um coração que seja puro e renovai-me o espírito reto. Então, um coração que busca em Deus a direção da sua vida, um coração que busca em Deus contra as inclinações que todos nós temos para o mal, precisa lutar, ter esse esforço, usar da inteligência e usar da vontade para se manter reto, firme no Senhor. E pedir o seu auxílio. Nunca, jamais esquecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, da sua graça, que não cessa de ser derramada sobre nós, sobre a nossa vida. Neste caminho, neste chamamento, porque é contínuo, o Senhor, Ele não para de nos chamar. A voz de Deus está dentro do espaço da nossa alma nos chamando. Mas Ele nos chama para quê? Desde a origem, desde que se dar a conhecer, Deus, Ele chama. Nenhum pecado interrompeu o chamado de Deus. Então, Ele nos chama, a voz dEle está no espaço da nossa alma nos chamando. Nos chamando para quê? Ele tem um propósito, meu irmão, minha irmã. Ele nos chama porque Ele tem propósitos únicos, exclusivos, individuais para mim e para você. Ele tem um objetivo, uma finalidade, Ele tem um desígnio para todos nós na sua individualidade. E este primeiro chamado que o Senhor chama a todos nós, independente da sua idade, da sua condição, independente do seu estado de vida, o Senhor nos chama a santidade. O Senhor nos chama a santidade. Deus nos quer santos e nos chama a empreendermos com coragem este caminho, superando uma vida medíocre e superficial. Porque nós estamos em um espaço de uma geração que está caindo na mediocridade, na superficialidade, em todos os âmbitos, infelizmente. E quando nós
pensamos e refletimos sobre isso, não estamos sendo negativos. Pelo contrário, nós olhamos com positividade toda esta realidade, porque enxergamos também o embate que é feito através dos corações abertos que se rende e que se abre à ação de Deus e consegue fazer esse empreendimento, esse enfrentamento contra a mediocridade e a superficialidade. É por isso que o nosso querido Papa Francisco, com a exortação apostólica Gaudet et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, um documento que nós precisamos sempre estar lendo, refletindo. Esse que ele fez com esse objetivo de fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade que Deus faz a mim e a você, procurando encarná-la no contexto atual. Nós estamos em 2021 e é neste contexto atual, com a realidade em que nós estamos vivendo, que a voz do Senhor continua nos chamando à santidade. Nós precisamos deixar claro que o primeiro chamado de Deus a nós é a santidade. Eu gosto muito do trabalho vocacional que a nossa equipe vocacional da Canção Nova faz, porque deixa claro esta vocação à santidade que todos nós, que a Igreja de Jesus Cristo é chamada a ser. E o Papa vem recordar que nós precisamos, mesmo com os riscos, com os desafios, as oportunidades, nós precisamos buscar uma vida santa. O Senhor nos chama para isso, como Ele chamou a Adão lá no paraíso. Chamou para recordar. Mas Adão preferiu não reconhecer o seu erro lá no paraíso. Mas o Senhor, Ele escolhe e aponta para mim, para você. Todos, ninguém está fora desse chamado. Aí aonde você está, com a condição que você estiver vivendo, talvez você esteja pensando, não, isso não é para mim não, é para o povo da Canção Nova, povo da tal comunidade, aquela veinha lá da pastoral, do apostolado da oração, da Legião de Maria. Talvez você está pensando que seja, ou até fala assim, não, isso é para os beatos, para as beatas, não é para mim não. Eu não tenho mais jeito. Ou então, nossa, eu fiz tanto mal, eu fiz tanta coisa ruim, que Deus não tem como me perdoar. Tem. A única coisa que Deus sabe fazer é perdoar, é amar, é derramar sobre nós a sua misericórdia. Só que eu preciso dar uma resposta à misericórdia de Deus. Como é que eu dou uma resposta me arrependendo, pedindo perdão a Ele? Porque Ele não cessa de nos perdoar, Ele não cessa de derramar a sua graça e não cessa de falar, meu filho, estou te chamando para ser santo e irrepreensível na minha presença. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vou ler a passagem aqui. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Foi antes da criação do mundo que nós, eu e você, já éramos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Isso perpassa história, séculos, gerações, nações. Todos, antes da criação do mundo, foram escolhidos pelo Senhor para ser santos, irrepreensíveis diante da sua presença. E com este documento, o Papa Francisco
vem exortar, veja que coisa linda, exortar a igreja para esta realidade. Olha, lembra? Estou exortando para você não esquecer. Você é vocacionado a ser santo, a santidade. Esse é o primeiro chamado. E o Papa vai dizer que a santidade é o rosto mais belo da igreja. A santidade é o rosto mais belo da igreja. E o grande testemunho que nós, quanto igreja católica, temos é a vida dos santos, que é o grande patrimônio da igreja católica. De filhos e filhas que nos precedem na santidade e que testemunharam com a sua vida, dando uma resposta a este chamado de ser santo. Então, cada um por um caminho. O Senhor chama, sede santo porque eu sou santo. E a história de cada um de nós, ela é única. O testemunho de santidade nas nossas ocupações do cotidiano, aonde quer que a gente se encontre, precisa ser dado. Na família, na vida religiosa, os solteiros, os celibatários, os sacerdotes, os médicos, os enfermeiros, os professores, os advogados, todos os filhos de Deus, independente do estado de vida, da profissão. É para se santificar aí no cotidiano, aonde nós estamos, aonde você está, com o que nós estamos fazendo. Então, a família, para se constituir uma família, é preciso ter vocação. Vocação de esposo e de esposa, vocação de pai e mãe. Então, o Senhor está chamando aqueles que são vocacionados ao matrimônio a se santificar no matrimônio. A ser santo como esposa, a ser santo como esposa. A ser santo, a ser santa como pai e mãe. E assim, com o seu testemunho de vida, com a lida na casa, no trabalho, no sustento da sua família e se santificando no cotidiano, naquilo que está fazendo. Talvez você esteja solteiro, seja solteiro santo. Viva a integridade de uma vida solteira, entregue ao Senhor, vivendo com radicalidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque está solteiro que não vai ter uma vida santa, nananina, não. O solteiro não significa estar só à toa, largado de qualquer jeito. Precisa ser solteiro para o Senhor. Primeiro ponto é a santidade. As outras coisas que acontecem na nossa vida são consequências de darmos uma resposta a este primeiro chamado, que é a santidade. Então, o caminho de santidade é dado pelo nosso seguimento de Jesus Cristo, seguimento a Jesus Cristo. É viver em união com Ele e os mistérios da sua vida. Então, é para todos nós. Ali aonde nós estamos, vivendo e fazendo o que nós estamos fazendo, é dentro deste chamado à santidade. Então, qual é o tema dessa partilha? O Deus que te chamou. Chamou para quê? Para ser santo. Este Deus que me chamou à santidade é o Deus que me defende. Defende de quê? Do príncipe deste mundo que nos acusa e nos põe para baixo por causa do pecado. Seria mais fácil nós nos apoderarmos de toda a defesa que Deus faz na nossa vida, quando nos cura, quando nos liberta, quando realiza os milagres. Mas aqui eu quero focar nesta defesa que Deus faz
a mim e a você, nos defendendo do príncipe deste mundo que nos coloca para baixo, que nos acusa por causa do pecado. Então Deus, ele defende pelo poder do seu Espírito a nossa alma. Nos defende a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. É por isso que eu preciso buscar um caminho de docilidade à ação do Espírito Santo na minha vida. Porque o Espírito Santo vai trabalhar e agir para revelar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do pecado. É por isso que o Espírito Santo, ele se coloca ao nosso lado para nos defender diante das nossas fraquezas e fragilidades. Ele é o Paráclito, aquele que está ao nosso lado para nos defender desta realidade de pecado. Mas eu preciso trilhar esse caminho da humilhação, do arrependimento, da docilidade, a ação de Deus na minha vida, que revela toda esta realidade que o inimigo faz para me afastar desse chamado e para eu não estar atenta à voz de Deus que me chama à santidade. O Espírito Santo nos defende e nos mostra em que consiste o pecado. Em que consiste o pecado? Não crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todas as vezes, e em todas as situações, desde que nós nos entendemos por gente, na história da humanidade, nações e povos inteiros, que desprezaram e não creram no Senhor, foram e são desmoronadas. E nós precisamos estar atentos na nossa realidade atual, na doutrinação que é feita em várias áreas, na arte, na moda, na cultura, justamente para ir trazendo um esfriamento a respeito da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso deixar a minha inteligência, o meu raciocínio, as minhas reflexões, sendo impregnadas pelo Espírito Santo, para estar atento a tudo aquilo que quer destruir a minha fé em Jesus Cristo, o Senhor. Porque Ele abriu a porta do céu. Essa porta, ela está aberta para voltarmos para o nosso lugar, porque eu e você não nascemos para esta terra. Nós não somos deste mundo, não somos extraterrestres, graças a Deus. Mas deste mundo nós não somos. O nosso lugar, a nossa pátria definitiva é o céu. Para chegar até lá, não tem outro caminho a não ser esse caminho de santidade, desse chamado que nos foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vem trabalhar em nós a têmpera, a coragem, a força que teve os mártires, que não reteu em si o medo de dar a vida por crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Além de ter sido homens e mulheres da igreja, na igreja, testemunhando o agir e a força do Espírito Santo, aonde eles estavam, fazendo o que eles estavam fazendo, eles receberam uma efusão total, poderosa do Espírito Santo de Deus, a ponto de não ter medo de enfrentar a morte por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é para aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você, eu sei lá, tantos irmãos e irmãs estão fazendo esse enfrentamento também,
de não negar Jesus Cristo. Através desta doutrinação, das pressões psicológicas, através de tantas coisas, meu Deus do céu, que ofendem e que agridem a nossa fé, que agridem o nosso Senhor, a nossa igreja. Isso é um martírio, isso enfraquece, isso gira em nós muitas vezes uma força que dá vontade de revidar, dá vontade de fazer um embate, e às vezes, infelizmente, a gente vê tanto bate-boca que não vai gerar em nada. Mas nós somos chamados neste caminho de santidade reparar essas ofensas. Somos reparadores de brechas, né, Evandro? Reparar essas ofensas. É por isso que Nossa Senhora, em tantas aparições, fala da reparação. Pede para orarmos pelos que ofendem, pelos pecadores como eu e você, por aqueles que agridem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a aparição de Nossa Senhora a Bruno, lá em Roma, Nossa Senhora da Revelação. Ele estava preparado para matar o Papa e se preparando para fazer uma defesa contra a virgindade da Santíssima Virgem Maria. E neste ponto, Nossa Senhora se revela, aparece para ele, com um livrinho na mão, que é a Sagrada Escritura, né? Porque é Jesus palavra, a revelação do amor do Pai aqui. A imagem de Nossa Senhora da Revelação é assim, com a palavra aqui no peito. E Nossa Senhora chega para ele e fala, basta. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora fala, basta. Eu anotei aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui no meu caderno. Como diz Evandro, nós somos daquele que anota tudo, né, Evandro? Basta, Nossa Senhora falou, basta. E Nossa Senhora fala para ele, né, da agressão e dessa perseguição que ele estava fazendo a ela e à igreja do seu filho. E na revelação, Nossa Senhora fala e pede e recomenda para orarmos por 3 amores do seu coração. Olha que coisa mais linda. 3 amores brancos, Nossa Senhora fala. Quais são esses amores? O seu filho, na Santíssima Eucaristia, o corpo e sangue do seu filho, a Imaculada Conceição e o Santo Padre e o Papa. Então, nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, nós oramos. Nós somos dependentes de Jesus Eucarístico, que é o centro e a vida da igreja, é o nosso tesouro. Inclusive, tem um livro do padre Jonas Abib que chama Eucaristia, Nosso Tesouro. E a Imaculada Conceição é dogma de fé da nossa igreja. E nós a defendemos, porque ela foi escolhida pelo Pai do céu com este propósito de trazer a salvação para nós através do seu útero que foi cedido para gerar o Salvador. E o Senhor não ia de forma nenhuma, se para entrar no céu, nós precisamos estar santos, porque no céu não entra pecado, nós precisamos estar santa, por isso que a gente passa pelo purgatório para passar pela purificação. No céu só entra santo. Imagina o céu quando desce na terra, ia descer num corpo de pecado, minha gente? Não iria, né? Então a inteligência submetida ao Espírito Santo vai nos levar a confirmar este mistério do Pai. E o outro, o Santo Padre. Hoje, graças a Deus, o Papa Francisco. Todas as noites eu rezo
pelo Papa Francisco. Ele é Pedro. Foi escolhido pelo Espírito Santo para liderar a nossa igreja e nós precisamos sustentá-lo na oração. E assim como nós rezamos por ele, nós rezamos pelos nossos párocos, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, porque nós precisamos sustentá-los na oração. Portanto, meu querido, minha querida, o propósito que Deus tem para mim e para você nesse chamado é a santidade. E nos defende contra o pecado. Então, o tempo todo eu preciso buscar a graça do Espírito Santo que me defende nessa realidade. Pedir o seu socorro, porque senão a gente desanima e cai. E tomemos cuidado, porque às vezes a gente cai e não quer se levantar, porque o pecado é bom. Se pecado fosse ruim, nós não pecaríamos. Todo pecado vem apetitoso, gostoso, bonito. É por isso que a gente cai. Porque mexe com os sentimentos e vai trazendo prazeres. Não é só na área sexual, não, mas o prazer quando você quer se vingar de alguém, de alguma coisa. Então, é preciso buscar e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós nesse chamado e vá nos defendendo ao longo do caminho. Quando o Senhor nos chamou nas bem-aventuranças, é claro, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quando o Senhor nos chama, Ele diz assim, para a gente se animar. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E como a gente chora nesse caminho. Talvez o nosso consolo não vai ser aqui nem agora não, minha gente. Talvez o nosso consolo será quando adentrarmos no céu. Porque neste caminho nem sempre nós recebemos as consolações que nós quereríamos receber, não é, Salete? A gente está aqui caminhando na provação, na tentação, na dureza, e não é consolado, minha gente. E o consolo vai ser só no céu. A minha mãe está passando uma temporada comigo em casa, necessária. E eu tenho uma irmã de 54 anos que é especial. Linda. Chama Leilma. E carinhosamente a gente chama Lei. Ela não sabe falar. Mal balbucia, como um bebê. E ela tem tido mal súbitos, desmaios. E a gente fica meio que preocupado porque a gente não sabe o que fazer, nem como lidar. Ela não sabe dizer o que está sentindo, o que está se passando, dá um medo, uma insegurança. É uma sensação assim bem triste. E anteontem ela teve um mal súbito desse, à noite, e a minha filha estava chegando do plantão que ela é enfermeira. Mas o susto, o medo, ela não permitia, não deixava nem aferir a pressão dela, para saber o que estava acontecendo. Nesse frio que estava fazendo há 2 dias atrás, molhadinha de suor. E aí a minha mãe temerosa, preocupada, falou assim, eu estou pedindo ao Senhor que não a deixe sofrer. Eu falei, maninha, a senhora sempre disse, desde quando Leilma nasceu, que ela é toda do Senhor e que na vida dela o Senhor vai fazer o que Ele quer, não é isso? É. Mas, filha, minha mãe me chama assim, filha, eu estou falando para Jesus, eu não sou digna, mas eu estou falando para Jesus, não a deixa sofrer. Aí eu falei, mãe, eu sinto muito. Porque nessa questão, Deus não poupou nem o seu Filho Jesus Cristo, nem a Virgem Maria do sofrimento. Porque nós seremos poupados. Ainda que eu sei que a minha irmã saiu do ventre, recebeu o batismo e está purinha, santinha lá. Falo, nem vai passar no purgatório.
mas Deus não vai poupá-la do sofrimento. Talvez o sofrimento seja essa dor que ela está passando quando tem esse mal súbito, que a gente não sabe dizer o que é nem o que está acontecendo, ela fica toda mole. Talvez seja uma dor muito grande, não sei o que está se passando, porque como a gente vai saber se ela não sabe falar? E a gente fica sofrendo, preocupada ali, mas talvez seja o sofrimento que nosso Senhor está permitindo que ela passe, para que seja o trampolim da entrada dela no céu no dia que nosso Senhor quiser. Então, quando o Senhor nos chama, o seu consolo, a sua defesa, não é nos tirar a cruz, não, porque nem Jesus foi poupado, nem a Virgem Maria. Nesse chamamento tem a cruz, tem um sofrimento. Quantos e quantos irmãos sofrendo e padecendo, e a gente sabe como esses irmãos oferecem o seu padecimento, o seu sofrimento pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, nós não podemos ter medo desse chamado, não. E pôr na nossa cabeça que a defesa que Deus tem para realizar em nós não é a defesa só quando Ele nos cura. Principalmente quando nos cura das enfermidades que a gente tanto clama. Quando eu digo isso, não estou dizendo que nosso Senhor não queira ou não vai nos curar. Não, não é isso. Porque o segredo do reino para quem quer ser cidadão do céu está aqui escrito, foi dito pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças. E ele fala, né? Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui? Não, lá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos. Olha aí. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Eita! É por isso que os santos não tinham medo da perseguição. Por que a gente está fugindo da perseguição e a gente não quer? E aí a gente começa a se bater. Nas mídias sociais mesmo é tapa de lá, tapa de cá, por causa da perseguição. Mas nosso Senhor está falando, ó, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, a justiça de Deus. Porque deles é o reino do céu. Então, quando eu estou sendo perseguida, você está sendo perseguida por causa do reino dos céus, então eu vou ter que oferecer a Deus essa perseguição, porque quem é perseguido por causa do nosso Senhor herda o céu. Herda o céu. Só que essa perseguição, meu querido, minha querida, é para nos deixar mais fortalecidos no Senhor. Não é para revidar. Não é para fazer esse levantamento, esse enfrentamento, causando essa guerra. E causa, né? Quantas nações vivem se destruindo por aí por causa de fé? Então, para nós que estamos nesse segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama e que nos dá de presente ao seu segmento uma cruz, nós não seremos poupados do sofrimento, não seremos. Nós estamos numa campanha de oração pela saúde do nosso pai fundador, que está internado, oferecendo a Deus as suas dores, seu sofrimento, seu tratamento, numa docilidade, não é, Salete? Numa serenidade. Em nenhum momento a gente viu o padre Jonas escabelado, mas numa serenidade, numa confiança que nos enche de ânimo. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que me animar. Porque ver o padre Jonas debilitado, doente, numa confiança, é para eu andar animada e ser animada. Por quê? Porque está oferecendo tudo o que está passando a nosso Senhor. Nessa confiança de que só tem o reino
para ser conquistado e para ir para lá. E assim como ele, tantos outros irmãos da nossa comunidade. O Olívio ficou 45 dias na UTI, foi entubado. Fizeram tráqueo. E Deus falou: não é a sua hora, meu filho. Vem para fora. E ele saiu de lá. Toda vez que chegava a notícia de pedido de oração pelo Olívio, meu coração tremia. E de muitos irmãos. Tremia. Dava aquele medo. Mas Deus o levantou. E o Olívio ofereceu e está oferecendo, né, porque depois haja sequela, todas as suas dores, seu padecimento, seu sofrimento, por causa do reino. Porque, com certeza, ele sabe que os que são candidatos ao reino dos céus não têm como chegar lá sem não passar pela cruz. Nós somos homens e mulheres do terceiro dia. No terceiro dia, ele ressuscitou, nos deu a vitória e abriu a porta do céu.